Salve, amades! Sejam todos bem-vindos. Eu sou Paulo Aragão e agradeço muitíssimo sua presença aqui, sua atenção. Lembrando sempre, né, na maioria dos vídeos eu vou dizer isso, aqui na descrição do canal também está disponível, de que tudo que eu venho trazer aqui, tudo que eu venho compartilhar, ensinar, né, desabafar também, tudo que eu venho trazer aqui são coisas que eu vivenciei, tá? Não somente eu li, eu estudei, eu, né, fiz algum curso sobre o tema, alguma coisa assim, mas eu experienciei, né, eu levei para a prática e aí trouxe aí a minha vivência para poder compartilhar aqui com vocês, tá bom? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as medicinas, né, o que são as medicinas, porque para a maioria das pessoas, você pode estar se perguntando e falar, pô, bom, medicina só tem uma, né? A medicina da saúde, a medicina do corpo, medicina tradicional, científica. E mesmo dentro dela não é o único tipo de medicina que existe, né? Então, a gente não reflete por muitas vezes, mas o próprio ato de refletir, um abraço, uma palavra de carinho, né, uma conexão com a natureza, uma conexão com a respiração, com o momento presente, e isso também é medicina, né? Isso trabalha aí os nossos campos, nossos corpos, né? Nossa mentalidade, nossas emoções. Então, muita coisa é medicina, né? Uma música, o som, a gente tem aí hoje já cientificamente cada vez mais sendo validado e comprovado a eficácia da cura através do som, né? O que as vibrações sonoras geram não só no nosso corpo humano, né? E aí o nosso corpo emocional, nosso corpo mental, mas o que manifesta até mesmo nos elementos, né? Como é que o som, as vibrações de som afetam a alterações de estados, né, nas moléculas da água, né, e os estados, por exemplo, de animais, né? Então, por que durante algumas guerras, na maioria todos, né, todo exército possui, por que todo exército possui uma bateria, possui ali a parte dedicada ao som, ao estímulo sonoro? Porque desde do início da humanidade a gente tem aí os tambores, a conexão, né, com a música, e aí gerando um contexto social, espiritual também, dependendo das linhas. E então a gente vai entender que medicina vai muito além do que a gente tem como garantido, né? Medicina tradicional, é claro, sempre vou deixar isso bem claro aqui, nada substitui nada, nada substitui, né? Nenhuma medicina substitui a outra, todas as medicinas elas se complementam, né? Se você tem um objetivo da cura de qualquer questão que seja, né, seja fisiológica, biológica, seja psicológica, seja emocional ou espiritual, elas vão ter aí diversos viés para ser trabalhado e todos vão agregar, né? Todas as medicinas que geram uma cura, que manifestam uma melhora, vão auxiliar. E nenhuma medicina, nenhum caminho vai excluir o outro. Então, qualquer necessidade que você tiver, consulte um médico, faça o tratamento tradicional, medicinal, e também, né, se fizer sentido para você, se algo que, né, te conecta e te faz bem, busque também outras medicinas, né? Então muita gente acaba sofrendo aí de depressão, de ansiedade, de diversos transtornos, e tem um profissional que auxilia, né, um psiquiatra, um psicólogo, um psicanalista, mas, por exemplo, não tem um apoio, um suporte além da consulta, além da medicação, né, um ambiente familiar, né, não existe um ambiente familiar. Então, às vezes você tem uma família completa ao seu redor, você mora com sua família, você tem diversas pessoas ali com laços sanguíneos que formam ali né, o que a gente chama de família, mas que não são propriamente uma família. Você não tem conexão, você não tem intimidade, não se abre, e aí
você acaba não tendo esse suporte familiar que você mesma, né? Você mesma pode gerar no seu lar, ou você, claro, dependendo das situações e das escolhas de cada pessoa aí dentro do mesmo contexto, vão optar. Então, se você não precisa, por uma questão de título, de que é comum, do status quo, do que todo mundo diz que é normal, você ter ali uma figura de uma mulher, e aí essa mulher ser uma tia, uma filha, uma mãe, e aí porque tem esse vínculo, eu tenho que tratar essa conexão diferente das demais, é algo que limita, né, a experiência da vida. Todo ser humano é um ser humano por completo, nenhuma mãe é só uma mãe, nenhuma filha é só uma filha, nenhum pai é só um pai, nenhum avô, nenhuma avó são só aquilo, né? São seres humanos complexos que possuem aí suas qualidades e questões a serem desenvolvidas conforme o seu próprio ponto de vista, né? Uma grande medicina é a medicina da, da neutralidade, a medicina da aceitação, né? Então, é você ver e reconhecer que o outro também tem seu tempo, sua jornada, sua disposição, sua vontade, seus desejos, seus anseios, suas dificuldades, as tribulações. É um ser humano complexo assim como você. E você, às vezes, né, a gente, eu mesmo, quando eu falo você, eu falo o mundo, eu falo de mim mesmo também, que eu estou incluído nisso tudo. Quando a gente vai falar então do outro, né, a gente vai falar de um reflexo nosso, né, porque se a gente entende que tudo é uma coisa só, né, que a fonte criadora, Deus, Pai, Mãe, como você quiser chamar, é a unidade, né, é o todo manifestado, e aí nós somos fragmentos disso, né, tudo que a gente pode experienciar é fragmento disso, é parte disso, é quem nós somos. A gente entende que o que a gente enxerga, né, aquele que a gente troca, que a gente recebe, conecta com o outro, faz parte de quem nós somos e merece compaixão, merece misericórdia, merece carinho, afeto, suporte, também merece, né, devidas proporções, claro, de um limite, né? Então é importante se perceber, estar sempre centrado na própria energia, até mesmo para entender, né? Se você tem uma medicina, a medicina busca curar, né? Então entender, é diagnosticar, é observar uma questão e aí buscar através de ferramentas, através, né, do que se tem disponível de técnicas e etc., a cura daquilo, atingir uma cura. Então a primeira cura que a gente pode atingir, que a gente pode manifestar, isso independente de qualquer quadro que você tiver, qualquer coisa que você possua, independente de qualquer coisa, a gente pode manifestar a cura de se colocar na posição de julgador, de réu, né, de fazer todo um julgamento, toda uma classificação das coisas, quando a gente pode partir do ponto que nós somos uma consciência manifestada, encarnada, fazendo uso temporário de um corpo, vivendo num coletivo, numa sociedade, materializada nesse plano, né, fazendo uso das células e dos nossos corpos e do que a gente tem de ferramenta disponível, e não só usando, mas fazendo parte disso tudo também. Então, por isso, né, um uso consciente dos recursos, não só ambientais, materiais, mas também sociais, né, o que a gente tem à nossa disposição, ao nosso redor, tudo, né, quando a gente olha de maneira aprofundada, com neutralidade, trazendo aquilo que faz sentido para nós, a nossa vida, tudo ao nosso redor, a gente passa a enxergar, né? E aí, muitas vezes, né, quando a gente está desacordado, né, no automático, vivendo o dia a dia, naquelas obrigações, isso, aquilo, antes de atingir, ou mesmo após atingir o despertar, de estar ali focado só nos dramas, né, que ocorrem no dia a dia, nas obrigações, por muita gente não percebe, né, o que um sorriso traz, né? E aí por trás desse sorriso, né, o que a energia está sendo manifestada ali por um sorriso,
qual a gente tem uma quantidade absurda de músculos que a gente movimenta, e movimento é energia, né? Toda energia está em movimento, então nada nesse cosmos está inerte, né? Por mais que você esteja parado, sentado, que nem eu estou aqui parado, sentado falando com vocês, né? O planeta está girando, se for fazer uma medição, eu não estou, nada está parado no mesmo lugar, tudo, né? Está em movimento, porque tudo é energia, e aí algumas mais densas, outras menos, mas tudo energia condensada no que a gente tem nessa experienciação. Então é fundamental a gente ter a percepção, né, desde do que é mais simples até o mais complexo, o que nos faz bem, né? Um sorriso, dependente do que você estiver passando no seu dia. Se você, tô trabalhando, tô lidando com questões, com contrato, com funcionário, com isso, com um monte de coisa, tô lidando com um monte de coisa, o dia tá atribulado, tá cansativo, tá não sei o quê. Eu tenho certeza que se você possui um mínimo de humanidade e aí de percepção dentro de si, né, de alto amor, né, de qualquer fagulha de, de humanidade, se você vê uma criança sorrindo, né, um bebê ou uma criança mesmo sorrindo, isso muda o seu dia. Se você está passando por um momento difícil, por um luto, por uma tribulação, por uma dificuldade extrema, por um desespero, se você tem alguém do lado para poder te dar a mão, te falar, olha, estamos juntos, independente do que acontecer, você não está sozinho, você não está sozinha, isso é uma medicina, sabe? Um abraço, né, no momento de alegria, que multiplica ainda mais essa alegria, ou no momento de destreza, que traz um conforto, que traz um acalento, né? São dois corações, o abraço, ele comunica muito mais do que só o entrelaçar de duas pessoas, né? De você se conectar, de ter o tato com outro ser humano. É uma troca energética profunda, né? Quando a gente se abraça, a gente aproxima o coração, né? Aquele abraço de carinho, de amor, de afeto. Então, quando a gente aproxima um coração, né, próximo ao outro, você gera uma conexão, e aí dessa conexão que vem do coração, que é templo, né, da nossa mais pura essência, da essência da fagulha divina que habita em cada um de nós, você tem ali uma medicina. Então, até mesmo quando você vai no consultório médico, seja particular ou privado, particular e privado são a mesma coisa, mas sendo público ou privado, você ser bem recebido, ser bem acolhido, desde o momento que você chega à clínica, ao hospital, qualquer lugar que seja, já muda a sua frequência, a sua energia, como é que você está, o seu estado. Então você ser bem recebido, você ser bem acolhido de maneira confortável, aconchegante, com uma genuína preocupação de auxílio, de poder trazer uma ajuda em qualquer ambiente. E aí, principalmente nesses casos, é algo totalmente diferente. Então, você passar por uma consulta, uma análise médica, e aí você ter um profissional ali bem, né, bem estruturado e interessado, presente, te ouvindo, é nítido. Eu já passei por isso muitas vezes, acho que todo mundo em algum momento passou por isso, de você passar numa consulta médica, às vezes está com uma questão já se arrastando por dias, né, se desenvolvendo por dias, e aí no seu limite, aquela questão de ter resolvido da maneira que eu pude, não resolveu, não, né, que não é uma boa prática, mas a gente acaba levando assim para também não atrapalhar a rotina, e também por muitas experiências aí que às vezes não são tão bacanas, seja no sistema público ou no privado, isso acontece nos dois âmbitos, mas às vezes você chegar ali, você ter um profissional, uma pessoa, um ser humano que tá atento, tá te ouvindo, sabe? Tá te ouvindo, não tá te julgando, não tá ali pensando que você tá com outras intenções que não a se curar, se melhorasse, né? Que não vai ficar dando diagnóstico, sei lá, você deu tantos sintomas e ia falar, não, isso é uma virose, toma aqui, e se não passar, volta de novo, sabe? Quantas vezes você não passou por alguém, em qualquer situação que seja, mas principalmente numa clínica, num hospital, num atendimento médico,
em que nitidamente aquele outro ser humano não estava ali presente, disposto a exercer a função e te auxiliar para diagnosticar alguma coisa e aí buscar o tratamento dos sintomas, né? Porque é o que é mais feito. Raramente se encontra uma cura e se aplica uma cura, mas também acontece o que é mais comum na nossa medicina tradicional, que você vai buscar numa drogaria, numa farmácia, por muitas vezes é um amenizador de sintomas, né? Algo que vai tratar os sintomas, mas não vai tratar a calma, né? A causa, perdão, daquilo que você está passando e não vai gerar a cura, né? Então, é, é entender que tudo isso está né, da maneira que é também, a experiência a gente precisa viver como ela é e não como a gente gostaria, idealizou, né? A gente vive a realidade através dos fatos, não da idealização, e trazer essa noção de que, sabe, quem não passou por um atendimento em que a pessoa estava interessada ali, tipo, questionando e aí tomando nota e, poxa, te passou uma situação e aí resolveu, maravilhoso, você ficou até com vontade de retribuir porque não é algo comum. E aí lembrar também que a gente não tem só o corpo físico para tratar, né? Então, a maioria das pessoas estão, né, se você está aqui até agora, provavelmente você já ouviu falar ou já passou, né, muitas pessoas têm preconceito, né, a nossa cultura traz muito um preconceito aí ancestral, né, de que a psiquiatria, a psicologia, a psicanálise, né, os profissionais são para pessoas que estão, né, fora da casinha, que é algo que é tabu para muita gente, né, e que vem sofrendo mudanças, mas que ainda acontece. Então, são maneiras, por exemplo, de você tratar a sua mente, né? Então, a mente ela faz parte do corpo, você não tira o seu cérebro para que o seu corpo funcione. Da mesma maneira, você não tira o coração para que o corpo funcione, né? Você não tira suas emoções para que o seu corpo funcione, mas elas funcionam em conjunto com o seu corpo, né? Então, se você estiver sofrendo por muito tempo de pensamentos, emoções densas, pessimistas, negativas, isso vai afetar os seus hormônios, as suas glândulas, vão gerar, né, substâncias que não estão na plenitude para o seu funcionamento fisiológico ou vão atrapalhar outras funções que você tem. Então é algo que a gente tem que passar a dar uma atenção e entender que a medicina vai além só do que a gente tem ensinado até o momento, tem como normal. Então eu vou trazer aqui em outros vídeos mais detalhes sobre as medicinas, ferramentas para tratar o corpo espiritual, o corpo emocional, para tratar o corpo mental, né, o corpo físico, lembrando, claro, sempre prioridade. A gente já tem a medicina aí muito bem estruturada, bem desenvolvida e crescendo cada vez mais e fundamental para uma saúde equilibrada, não só no acompanhamento, no tratamento também, mas não é a única coisa que a gente tem disponível. Então, se você precisa, se dê muitas vezes esse lugar dessa medicina, desse colo, dessa abertura, desse acolher, dessa compreensão, dessa compaixão. Então, poxa, é complicado você estar numa posição de uma pessoa que está triste, desanimada, chateada, pessimista com alguma situação e ao mesmo tempo numa cobrança, numa autocobrança excessiva de que não, eu preciso cumprir isso, eu tenho que fazer aquilo porque eu tenho minhas metas, meus objetivos e aí eu não posso perder tempo para lidar com isso, com essas emoções, e aí vai acumulando aquilo dentro de si, não vai dando a devida atenção e olhar e acaba depois isso manifestando, somatizando numa questão, né, num problema maior. Então, é importante a gente entender que uma visita à natureza, né, uma conexão com os animais, uma conexão com as plantas, com o chão, com a terra, né, pisar descalço numa grama, respirar um ar mais puro, que não das capitais, das grandes cidades, né? Você ter ali um animal para trocar aquele sentimento, aquele amor genuíno, inocente, irracional, que não tem nada de irracional, mas que traz sim, né,
essa medicina, essa cura dessa conexão, sabe? Então, muitas coisas, além do que a gente conhece por tradicional, são medicinas também. E aí, eu vou trazer uma série de vídeos aqui no canal, no decorrer, né, claro, dos dias aí, vou trazer uma série de vídeos falando sobre as medicinas que a gente possui. E uma excelente medicina para praticar consigo mesmo. Vou deixar esse exercício aí para quem quiser experimentar, experimenta. Perceba-se por uma semana sem fazer isso. Faça isso por uma semana. E aí veja a diferença. E se quiser tirar a prova, fica uma semana sem fazer de novo. Para você ver as mudanças. É claro que, dependendo do seu momento, essa situação pode ser algo transformador ou mais sutil. Vai depender da entrega, da vontade, do que você está realizando ali. Mas, por exemplo, pelo menos uma vez no dia, né? O interessante é que seja ao acordar, né? Vai fazer aquela higiene bucal, vai fazer aquela manutenção física, trazer na frente do espelho para se enxergar, não só ver, né? Não só notar ali, ter o seu reflexo no espelho, mas para se enxergar num primeiro momento e naquele instante consigo mesmo, sabe? Consigo mesma, olhar de frente para o espelho, respirar profundamente, né? Manter a presença e enxergar a beleza desse ser humano que está sendo refletido ali. Quanta coisa boa pode acontecer nesse dia com esse ser humano, né? Quantas superações esse ser humano já não manifestou, já não teve durante a caminhada, quão forte é esse ser humano. E aí abrir um sorriso de alegria pela vida, pelo presente, da presença, da companhia de si mesmo e de entender que tudo está conectado e que Deus existe, né? O Deus, a fonte, como você quiser chamar, reside, né, dentro, no mais profundo, na essência pura desse ser e pode se manifestar, né, de diversas maneiras. Então, tem aí uma prática de uma semana em frente ao espelho, sorrindo, agradecendo, contemplando a sua própria beleza, entregando para si essa medicina do reconhecimento, né, da alegria. E aí me diz, né, comenta aí embaixo como é que foi essa experiência, né, o que isso mexeu dentro de você, o que isso tornou, né, de diferente no seu dia, como foi ter essa experiência por uma semana e depois não tê-la, praticar, como é que foi para você esse exercício, tá bom? Se você gostou, deixa um like, comenta aqui embaixo, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, isso ajuda muitíssimo. Espero que isso tenha feito sentido, tenha te auxiliado de alguma maneira, e do meu coração pro seu. Namastê.